Tudo bom? A gente está aqui com o Dr. Davi. A gente vai conversar um pouquinho de anestesia para a graduação. Boa tarde, pessoal. Como o Carlos falou, sou ex-aluno aqui da faculdade, então estou me sentindo em casa já de novo. E sou anestesista formado na Unifesp, terminei em 2024, trabalhei um ano em São Paulo e agora estou de volta aqui, trabalhamos junto aí na mesma equipe. Essa aula, basicamente, é porque assim, na faculdade, pelo menos, eu não tive nenhum tipo de contato com anestesia. Eu fui ter contato com anestesia principalmente no meu internato, que eu fiz meu eletivo em anestesia. Então, assim, é uma área que a gente, dos acessos diretos, talvez seja a área que eu acho que fica mais, assim, a gente tem a noção, anestesista é aquele cara que fica no canto. Quando a gente vai para os estágios de cirurgia, a gente quer lá dar os pontos, aí às vezes diz assim, pede lá para o anestesista para entubar. Mas é interessante aqui para vocês terem uma noção do papel do anestesista e do que compete ao anestesista durante um procedimento cirúrgico, que vocês vão ver que tem uma importância tremenda, porque a cirurgia, para ela acontecer, o cirurgião tem que fazer a parte dele, mas para isso o paciente precisa estar bem fisiologicamente, e essa é a função do anestesista. Eu acho que a gente pode começar do básico. Qual a diferença de anestesia local para anestesia troncular, raquianestesia e anestesia peridural e finalizando com anestesia geral? Vamos fazer assim um basicão e depois a gente aprofunda em cada uma. Perfeito. O que vocês, assim, eu queria um pouco da participação de vocês para a gente entender qual o nível de conceito que vocês têm em relação aos tipos de anestesia, né? Lógico, tem partes aqui que a gente trouxe que é meio que do conhecimento comum. Por exemplo, se eu falo de anestesia local, qualquer profissional da saúde médico pode fazer. Mas outros tipos mais específicos, como peridural, raquianestesia, talvez vocês já tenham ouvido falar, mas vocês não sabem muito bem como que ela funciona. Então, assim, anestesia local, o que seria para vocês, basicamente? Xilucon no local de uma incisão superficial. Exatamente. Pequenas cirurgias, pequenos procedimentos que podem ser feitos principalmente superficiais, né? A gente vê que a gente consegue fazer uma anestesia naquela região específica, fazendo uma dose, por exemplo, de uma xilocaína, que foi o que... Como é teu nome, cara? Felipe. Do que o Felipe falou. Já uma anestesia troncular, o que vocês entendem como anestesia troncular? Imagina assim, se vocês tivessem cortado aqui o braço, vocês fariam geralmente uma anestesia local, como ela falou, uma pequena cirurgia. Mas vamos dizer que eu tenha colocado uma faca e sem querer, quando eu fui cortar o alho, acabei cortando aqui o meu dedo. Imagina uma anestesia local nesse local. Ou então eu preciso tirar a minha unha. Como é que eu vou fazer essa anestesia local debaixo da minha unha? Ia doer bastante, né? Então a gente tem uma forma mais fácil de fazer isso, que é a anestesia troncular. A gente anestesia a base do nervo. Eu estou falando aqui de anestesia do dedo, mas eu posso anestesiar a mão, posso anestesiar o braço. Exatamente. Anestesias tronculares é quando a gente pega uma região inervada por algum nervo. Então, seja ele, eu posso pegar a região de dedo, pegar aqui nervos interdigitais para anestesiar uma parte do dedo. Eu posso, por exemplo, ter uma fratura de ossos do antebraço, como rádio e una, e aí eu faço uma anestesia nos nervos que inervam essa região, certo? Então é uma anestesia, a gente já está subindo o patamar. Antes era só local, aquela verruguinha lá que você vai tirar, você fez com local. Mas se eu tenho uma área bem maior, às vezes você tem que usar uma dose de anestésico muito maior para anestesiar essa área, e aí é melhor você fazer uma anestesia troncular nesses casos, tá certo? Essa troncular, que chamam também de bloqueio ou não? Pode ser, é porque assim, o termo troncular a gente está falando de um pequeno ramo de nervo, né? Só que quando a gente fala, por exemplo, de um bloqueio, a gente geralmente se refere a um bloqueio de plexo. E aí plexo a gente sabe que tem vários tipos de bloqueio. Eu posso bloquear na raiz nervosa, eu posso bloquear a nível de fascículo, eu posso bloquear a nível de nervo periférico. Então, assim, são várias vertentes, mas todas elas têm o mesmo raciocínio. Eu quero bloquear a área inervada por esse nervo, entendeu? Então, para áreas maiores, a gente já não pensa mais assim, poxa, eu vou fazer só uma local. Não, aqui eu vou pensar em anestesiar uma área que é responsável por essa inervação, diminuindo a quantidade de anestésico que eu vou usar e sendo mais seguro para o paciente, né? Beleza? Troncular, todo mundo ok? A gente está subindo assim o tamanho da anestesia, digamos assim. Próxima, raquianestesia. O que vocês... Muita gente só fala assim, cesárea, né, tal. Tu aí que é da anestesia. Confunde, né? Raquianestesia com peridural. Não sabe a diferença. E às vezes até sabe, é um canto e o outro é em outro canto, mas os dois vão paralisar a perna, né? Não ultrapassar a duromata, né? Perfeito, isso é um conceito bem importante que
Uma é antes da dura mater, né? E a outra é depois da dura mater. Mas assim, se vocês perguntarem provavelmente para a mãe de vocês, qual que foi, se ela tivesse sido por cesárea, provavelmente a mãe de vocês vai dizer que ela recebeu uma peridural. Hoje em dia, muita gente vai dizer que recebeu a RAC, que hoje em dia é o que a gente faz para as cesáreas, mas quem nasceu mais ou menos nos anos 1990, 98, até os anos 2000 para trás, muito provavelmente a sua foi peridural, né? Peridural. Por quê? Porque antes a gente não tinha as agulhas de RAC tão finas o suficiente para furar a dura sem causar um mal-estar para o paciente, certo? Então a RAC anestesia, pessoal, ela é um tipo de anestesia. Deixa eu só colocar aqui que eu acho que o primeiro é da RAC. Pronto. A RAC anestesia nada mais é do que a gente jogar anestésico no líquido cefalorraquidiano. O líquido ele vai banhar todas as estruturas nervosas que saem da coluna. Então vocês podem pensar, qual que é um problema de eu fazer isso? Eu consigo ter uma seletividade boa? Porque eu vou estar jogando anestésico dentro de um líquido, que esse líquido está em movimento, certo? Então, o que vai importar na altura do meu bloqueio? Por exemplo, eu quero anestesiar a perna do sujeito. Onde que eu vou fazer essa RAC? Eu vou fazer a nível aqui mais alto, vou fazer aqui a nível mais baixo? O que vocês pensam? Perfeito. Isso, você está pensando aí abaixo da cauda equina, né? No teu caso. Mas se você não fosse pensar em lesão de raiz nervosa, porque hoje em dia a nossa agulha ela é tão fina de RAC que eu posso fazer com segurança uma RAC mais alta. Pensa assim, ó, os anestésicos que a gente vai utilizar, ele vai bloquear da altura que eu for fazer para baixo. Então, assim, a altura do meu bloqueio ela influencia muito. Por exemplo, se eu for anestesiar uma perna, eu não preciso lá palpar a crista ilíaca, aqui é L3, eu vou uma abaixo. Se tiver um espaço melhor embaixo, eu vou conseguir ter uma anestesia adequada. Por quê? Porque eu quero anestesiar a perna. Tudo que eu fizer com o anestésico, ele vai bloquear dali para baixo, certo? Então vocês pensam assim, eu vou jogar dentro de um líquido, como é que eu vou garantir que esse líquido não vai para cima ou não vai para baixo? Tu que é da anestesia, tu já tem alguma noção assim do que a gente usa na RAC? Já ouviu falar, não? São tipos de anestésicos locais, esses anestésicos eles podem ser ou não acrescentados de algumas substâncias, como a glicose, por exemplo. Perfeito. Que vai mudar a baricidade e pode fazer com que o anestésico ele suba níveis mais altos. Isso, perfeito. Ou isso permaneça, né, a depender da posição que a gente coloca o paciente. Exatamente. Exatamente. O anestésico vai influenciar muito, porque pensa assim, ó, eu estou jogando um líquido dentro de um outro líquido. O que vai influenciar? A altura do meu bloqueio, onde eu vou fazer. Como eu falei, se eu quero anestesiar o pé, eu não preciso ir aqui em cima, eu vou lá embaixo. Isso não tem nada a ver com o fato da cauda equina estar lá, porque, como eu disse, eu não estou pensando em lesão da medula. Eu estou pensando na fisiologia do que eu quero, tá certo? O que vai influenciar também? A velocidade. Se vocês pegarem, pode fazer um teste, pega uma seringa, faz ela bem devagarinho, e tá com a seringada bem forte, você vai ver que ela vai bater na superfície e vai subir. Então, tipo assim, isso influencia muito. E aí, como o colega falou, se eu colocar um líquido dentro de um outro líquido, se ele tiver a mesma baricidade, o mesmo peso molecular, ele pode se misturar e subir. E por isso a gente bota algumas substâncias que fazem com que esse líquido fique mais denso, que esse líquido fique mais pesado. Por isso que na RAC anestesia, se vocês um dia forem acompanhar uma cesárea, alguma coisa, você vai ver que o anestésico lá é uma bupivacaína pesada. Ela é pesada por quê? Porque eu quero aquela altura para baixo. Na grávida, tem uma alteração na coluna lombar, que é uma hiperlordose. Ela fica muito assim. O que acontece? Na hora que eu faço isso, o anestésico faz assim, ó. Ele desce, mas ele também sobe um pouco. E se eu subir muito, vocês têm que lembrar que existem fibras aceleradoras cardíacas. Então eu posso causar, por exemplo, uma bradicardia. RAC tem muita complicação. Vocês podem ter ouvido alguém falar assim, a RAC subiu. Ou então alguém da família de vocês dizer assim, quando eu recebi aquela RAC anestesia, eu passei mal, vomitei muito, fiquei muito mal,